justificou Abraão antes da circuncisão, mas deu a circuncisão como um selo da justiça, como um pacto, porque Deus visava a lei servindo de aio para conduzir as pessoas até Cristo. Eu praticamente resumi o capítulo 3, mas vocês entenderam? Como o assunto dos judeus, nem vou falar judeus, são pessoas que se dizem judeus, mas não são, estão mais para a sinagoga de Satanás. O assunto desse povo não se encaixa com uma leitura, com uma análise, texto por texto em Gálatas? Não se encaixa. Aí quando Paulo fala todos, no verso 10, todos quantos estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. E aqui é a lei de Moisés mesmo. E no verso 11 ele fala, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está falando da lei de Moisés mesmo. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. A lei que não procede de fé é a lei da antiga aliança mesmo. Eu vou deixar para vocês um vídeo com um estudo maior, para vocês verem, colocarem à prova. Mas já dá para entender um pouquinho através desse vídeo, não é? Porque quando você chega, por exemplo, no verso 17, ele fala, e digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, que foi a que falou Abraão, a lei que veio 430 anos depois, não tem nada de legalismo, de fariseu, de saduceu, é a lei que Deus deu para Moisés, que passou para o povo. Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança vem de lei, a que veio 430 anos depois, já não decorre da promessa que Deus fez a Abraão, e que está registrada no próprio livro da lei, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Vamos ver se esse é o conflito mesmo? Eu digo que Paulo está aqui comparando o tempo de Abraão com o tempo da antiga aliança. O que Deus prometeu para Abraão eram coisas referentes à nova aliança. Em ti serão abençoados todos os povos, em ti e na tua descendência, que era Cristo. Se é Cristo, então é nova aliança, porque antes de Cristo é a antiga aliança. Vamos ver se isso é assim mesmo? Agora aqui vai entrar fariseus e saduceus e judeus que não compreendem as alianças. O apóstolo Paulo viu que os ensinos dele estavam sendo torcidos. Ele denuncia isso em Romanos 3. Não é o caso para a leitura agora, mas ele denuncia. As cartas de Paulo eram torcidas. Pedro denuncia isso em 2 Pedro capítulo 3. Então, não só os ensinos oral do apóstolo Paulo eram torcidos, mas também as suas cartas. O apóstolo Paulo sabia disso, então ele acaba se prevenindo disso. Ele aplica vírus na sua carta, e esses vírus, sim, são os judeus, fariseus e saduceus que acrescentam essas coisas da antiga aliança sobre os gentios. Então ele pega o vírus e aplica na sua carta e já aplica o antivírus. Ele mesmo faz pergunta tendenciosa sobre as suas cartas, principalmente em Gálatas e Romanos, e depois ele mesmo desfaz essas perguntas tendenciosas. Olha a pergunta do verso 18, do verso 19. Qual, pois, a razão de ser a lei? Por que veio a lei? É isso que ele está explicando. Irmãos, por que veio essa pergunta aqui? Essa lei, do verso 19, olha lá, atenção, acorda. No verso 17, ele fala, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, que Deus fez a Abraão, a lei que veio 430 anos depois da promessa não pode abrogar a promessa. Qual lei que Paulo está falando? A do Sinai. Qual, pois, a razão de ser da lei? O apóstolo Paulo está explicando. Por que veio a lei do Sinai, então? Porque se ele não fizesse essa pergunta aqui e parasse o seu assunto no verso 18, pessoas iriam ler a carta dele e iria dizer, peraí, Deus prometeu justificar as pessoas pela promessa a Abraão. Então, por que veio a lei de Moisés? Já que nós não somos justificados pela lei de Moisés, pelas obras da lei, como ele explicou em Gálatas 2. Paulo é um apóstata da lei. Paulo ensina a todos não circuncidarem mais os filhos. Isso que eu estou falando é fiel. Então, Paulo, sabendo disso, ele aplica essa pergunta na sua carta. Pessoas que iriam ler, iriam compreender errado, iriam torcer. Então, ele mesmo aplica uma pergunta tendenciosa. Para que veio a lei de Moisés? Quando ele diz, qual, pois, a razão de ser da lei? Ele está perguntando, para que veio a lei de Moisés?
No verso 17, ele estava falando da lei que veio 430 anos depois da promessa. Só isso daqui varre essa imundícia sendo ensinada pelo YouTube, principalmente pelo canal Ciência da Verdade. Aí ele explica, foi adicionada por causa das transgressões. Agora o povo peca, conhece a Deus, conhece os 10 mandamentos, pratica? Não. Foi parar no coração? Não. Foi parar em tábuas de pedra. Então tem sacrifício pelos pecados, o povo está debaixo de expiação. Mas isso jamais pode remover consciências de pecado. Hebreus 10. Por quê? Porque a antiga aliança é imperfeita. Hebreus 7. Você não acredita em mim? Abre a Bíblia em Hebreus 10 e lê. De que lei o escritor de Hebreus está falando? Não acredita no que eu estou falando? Vai para Hebreus 7 e lê lá, que a antiga aliança é imperfeita. De que lei que o escritor de Hebreus está falando? De lei de fariseus? Aí Paulo explica, a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Esse descendente iria tirar todos debaixo de maldição, a todos debaixo de pecado, porque esse é o testemunho que a lei está dando. A lei está falando para todos. Todos vocês estão debaixo de maldição, debaixo de pecado. Porque se vocês praticam os meus 10 mandamentos, não precisa de sacrifício pelos pecados. Mas eu vou enviar meu filho, o meu filho vai morrer, eu vou aceitar o sacrifício dele, o véu vai se rasgar, ele vai ressuscitar, eu vou ressuscitar o meu filho, vou pôr a minha destra, e aí eu vou enviar o Espírito. E quando eu enviar o Espírito, vai começar a se cumprir a palavra que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esta é a aliança que eu farei com eles. Imprimirei na sua mente e no seu coração as escreverei. Os 10 mandamentos. Porque lá em Jeremias 31 ele fala que faria nova aliança com as 2 casas de Israel, não conforme a que ele fez no passado, não em tábuas de pedra, não com sacrifício pelos pecados. Tudo isso está aqui. Por isso que esse texto que eu citei aparece tanto em Hebreus 8 como em Hebreus 10, 2 vezes. Leia Gálatas, não esqueça de Hebreus. Aí o apóstolo Paulo explica, a lei de Moisés veio por causa das transgressões, e foi adicionada até que viesse Cristo, para nos tirar da antiga aliança e nos levar para a nova. Aí no verso 21, ele aplica outra pergunta tendenciosa em cima do seu próprio ensino. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Por que ele fala isso, irmãos? Porque pessoas iriam ler um pouquinho antes, olha só, iriam ler o verso 10, todos, pois, quantos estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. De Moisés. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, pela lei que Deus deu a Moisés, a lei que veio 430 anos depois da promessa. Ora, a lei não procede de fé. Que lei é essa? Verso 17. Digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois da promessa, não pode abrogar a promessa, a lei do Sinai. Ponto, ninguém pode ir contra isso. Só que no verso 8, volta no verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui é a nova aliança, testemunhada no tempo de Abraão. Agora, Paulo pula do tempo de Abraão para o tempo de Moisés. Todos quantos, pois, estão debaixo das obras da lei, aquela que veio 430 anos depois, estão debaixo de maldição. Os judeus malvados iriam ler isso e iriam tirar essa conclusão. Espera aí, a lei de Moisés, então, traz o testemunho de maldição sobre o povo. Deus promete bênção por Abraão. Bênção, bem dizer as famílias da terra por Abraão. Deus não promete isso por Moisés. Ele dá a lei para o povo ter pleno conhecimento do pecado, a lei a servir de aio para conduzir as pessoas até Cristo. Aí alguém poderia concluir dessa maneira. Paulo está ensinando, irmãos, vamos pôr os evangélicos aqui. Irmãos, Paulo está ensinando que a lei é contrária às promessas de Deus. Ou vamos pôr os judeus, fariseus e saduceus da época.
Olha só, Paulo está ensinando que a lei é contrária às promessas de Deus. Porque por Abraão, as promessas vêm bênção e pela lei de Moisés, maldição. Paulo sabia de tudo isso, irmãos, ele é mestre. Aí ele pega essa pergunta tendenciosa, que teria uma conclusão errada, aplica no seu ensino e logo em seguida desfaz. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei, se referindo à antiga aliança, que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Não precisa de vir em Cristo, você pratica a lei e é justificado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, a lei não é contra as promessas de Deus. Pelo contrário, a lei é a favor das promessas. Se Deus prometeu para Abraão que todos seriam benditos em Cristo, quer dizer que todos estariam debaixo de um testemunho de maldição. E para vocês entenderem isso com mais precisão, vocês vão precisar assistir os outros vídeos. Porque a lei da antiga aliança dá testemunho de que todos estão debaixo do pecado. Porém, os que estão ali perto de Deus estão recebendo uma propiciação anual. Como se Deus quitasse os pecados do povo, suportasse, não que perdoasse, não que justificasse o povo, mas ele ia suportando, porque ele tinha em vista o que haveria de se manifestar. Olha o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Presta atenção nisso. Para que essa fé do futuro que haveria de se manifestar. Quer dizer, para que essa fé que do futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, não permanecemos debaixo de aio. Aqui, debaixo de aio. Ele falou que a lei serviu de aio, mas vindo a fé, não estamos debaixo de aio. O que é o aio? A lei. Não estamos debaixo de lei. E se essa lei fosse lei de homens, jamais Paulo poderia falar isso. A lei não serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei de homem não serve de aio para conduzir a Cristo. A lei de Moisés, sim, serve de aio para conduzir a Cristo. O Cordeiro da Páscoa. Jesus morreu em que dia? Dia 14, não foi? No mesmo dia que era imolado o Cordeiro. Olha a lei apontando para Cristo. Não para justificar você. O Cordeiro que você separa no dia 10 e fica 4 dias ali analisando para ver se está sem defeito, para você comer ele em casa, isso não te justifica. Isso te aponta para uma realidade que é o Filho. As primícias, Cristo ressuscitando. O Pentecoste, o Espírito Santo derramado. Trombetas, anunciar o Evangelho. Yom Kippur, um dia no futuro, o dia da redenção. Tabernáculos, milênio. A lei serve de aio para conduzir as pessoas a Cristo. Agora, vindo a fé, não estamos mais debaixo de aio. Imagine a lei de Deus, ela tem uma camada de coisas práticas e a outra camada de tempos proféticos. Os tempos proféticos permanecem. Paulo ensina isso nas suas cartas. Mas as práticas que eram sombras, isso são aniquiladas. É isso que Paulo está ensinando. Por isso que ele compara as duas alianças, tanto em Gálatas 3 como em Gálatas 4. Então não tem nada a ver aqui com doutrinas de fariseus e saduceus que tinham livros escritos que acrescentaram sobre a lei de Moisés, que estavam impondo sobre os gentios. E aí Paulo veio com a sua missão de varrer todas essas coisas e deixar a lei de Moisés pronta para os gentios praticarem. A serpente não está de brincadeira, irmãos. Então, irmãos, eu vou finalizar aqui. Deu para entender. Eu vou deixar para vocês um link na descrição, na verdade, de uma playlist. E nessa playlist vai ter todos os vídeos que vocês vão assistir. Vai ter até vídeos do canal do irmão Israel, que ele está falando do mesmo assunto. Falou do mesmo assunto agora. Coincidiu. Nós não combinamos, coincidiu. E aí vocês vão estudar e analisar. Eu gravei um vídeo também no dia de hoje. Foi mais ou menos 1h30. Se vocês que estão me acompanhando e já assistiram os vídeos passados, vocês podem pular diretamente para esse vídeo maior. Tá? Então eu vou deixar um link na descrição da playlist para você que chegou agora e quer entender melhor essas coisas. Viu que fez sentido, mas ainda não tem um pleno entendimento do que eu estou falando. A playlist. Para você que já vem me acompanhando agora, já assistiu os vídeos passados, então eu vou deixar um link no comentário fixo
diretamente para esse vídeo que eu gravei no dia de hoje, que são acréscimos sobre esse vídeo. Tá certo, irmãos? Espero que todos tenham entendido. Deixe nos comentários, vocês vão passar para mim as suas dúvidas, eu vou olhar os comentários, não tem como responder pelos comentários, eu vou ver as dúvidas e vou tentar responder os irmãos. Nos vídeos passados, mesmo explicando detalhadamente, tem pessoas que parece que estão com a mente cauterizadas e ainda continuaram a seguir as suas práticas humanas. São pessoas que não entendem as cartas de Paulo, não têm dores de parto pela igreja, elas nem sequer oram, porque se elas orassem, dobrassem o joelho e lessem, elas iriam entender isso que eu estou explicando para vocês. Deus me treinou para explicar isso para vocês. E pelo menos eu estou me esforçando para explicar da melhor maneira possível. Eu não conheço canais que estão falando sobre isso, mas pelo contrário, eu estou vendo canais que estão deturpando as cartas de Paulo para introduzir um judaísmo, dizendo que é a Torá de Deus. Quem é que não quer praticar a Torá? E misturam tempos, misturam textos, descontextualizam, não explicam passo a passo. Você que me acompanha e acompanha também o canal Ciência da Verdade, compartilha esse vídeo aqui para ele. E esse vídeo aqui, eu não vou falar desafio, porque essa é uma palavra que eu não gosto, mas eu quero que ele explique pontos como esses que eu expliquei da carta de Gálatas. Ele gosta de fazer vídeo respondendo as pessoas, não gosta? Eu não gosto de guerra entre canais, isso para mim é uma criancice. Mas ele não se predispôs a ensinar as cartas de Paulo baseadas nos livros judaicos que ele está lendo. Então que ele também se responsabilize pelo ensino dele e explique essas coisas. Por que Paulo está falando de duas alianças? Por que Paulo está comparando o tempo de Abraão com o tempo de Moisés? Se Paulo tem a missão apenas de varrer as leis de fariseus e saduceus acrescentadas sobre a Torá, por que o apóstolo Paulo está falando de uma lei que veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão? Na verdade, de uma promessa confirmada. Ele está visando Jacó também. O que essa promessa, essa lei que veio 430 anos depois, tem a ver com o tempo de Paulo? Paulo não precisa citar o Sinai e comparar com o tempo de Abraão para varrer as doutrinas de fariseus e saduceus, se o intuito dele fosse limpar a lei de Moisés e entregar para os gentios praticarem. E quando eu falo lei de Moisés, eu me refiro à lei de Deus, porém no modelo da antiga aliança, que o apóstolo Paulo explica passo a passo, que está servindo de aio para conduzir as pessoas até Cristo, mas vindo Cristo não estamos mais debaixo de aio. Explica essas coisas. Tá bom, irmãos? Eu paro por aqui. Quero que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua. Essas coisas têm muito valor para a nossa vida. Se você vê pessoas caminhando para esse caminho, tenta tirar elas, porque elas vão cair num caminho de apostasia. Existem vários tipos de apostasia. Apostasia não é só aquele que nega deliberadamente Jesus. A apostasia também tem aquele tipo de apostasia. Por exemplo, o espiritismo é uma apostasia. Pontos do catolicismo é uma apostasia. Nem todos estão na apostasia, mas muitos estão vivendo uma apostasia e estão falando de Cristo. Em 2 Coríntios 11, Paulo fala que tinha ministros de Satanás transfigurados em ministro de Cristo, se expondo como ministros de justiça, mas eram do diabo. Se eram ministros de Cristo, transfigurados em ministros de Cristo, então eles falavam do Messias, falava da morte, da ressurreição, do amor de Cristo. Mas Paulo olhava o ensino deles e falava ministros de Satanás. E quando você lê esse contexto em 2 Coríntios 11, ele está falando do judaísmo. Tá bom, irmãos? Paro por aqui então. Siga as instruções que eu falei para vocês no comentário fixo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua.